Feliz sábado, desbravador, feliz sábado, desbravadora, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma classe bíblica. Nós faremos um estudo hoje, nosso segundo estudo. Semana passada nós não tivemos e hoje daremos continuidade ao nosso estudo. Para você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Compartilha com os amigos aí, chama a galera para estudar a Bíblia com a gente e participe conosco, tá? Para aqueles que não estão participando, não participaram na primeira vez que nós fizemos, convide o seu amigo desbravador, sua amiga desbravadora para estudar com a gente a palavra de Deus. Tá certo? E antes de começarmos então, eu convido você que está na sua casa para nós fazermos uma oração. Vamos lá? Curve sua fronte, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado Senhor pelo dom da vida, pela saúde. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de, mesmo ainda distantes, possamos estudar a Tua Palavra através dessa classe bíblica, através desses estudos que estaremos fazendo aqui agora. Que o Senhor possa estar conosco, perdoe os nossos pecados, sabemos que nós não merecemos. E que o Senhor possa abençoar cada desbravador e, respectivamente, a sua família. Que o Senhor possa nos proteger, Pai. São as bênçãos que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos dar o segundo tema de hoje, que tem como título 4 extraordinários. Eu vou ler um texto bíblico, se você quiser acompanhar comigo aí na sua casa, está no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versos 6 a 8. É bem curtinho, eu vou ler aqui para você. Diz o seguinte: também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, e o terceiro tinha o rosto como de homem. O quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Nós vamos estudar hoje a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E só que nós vamos estudar a pessoa de Jesus Cristo com uma outra visão, não com aquela visão dos 4 evangelhos, e sim de uma linguagem um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir, a falar sobre Jesus, que é em relação ao livro de Apocalipse. Então a gente vai estudar um pouquinho mais sobre as características de Jesus, sobre um olhar do livro de Apocalipse. Então eu acabei de ler aqui Apocalipse capítulo 4, os versos 6 ao verso 8. E nós vamos tentar trabalhar um pouquinho nisso. Por quê? Como você sabe muito bem, o livro de Apocalipse ele não tem a mesma narrativa que os outros livros têm. A narrativa de Apocalipse ela é diferente. Então você encontra muitos símbolos que eles devem ser desvendados. Tem muitas coisas que não fazem de primeira instância muito sentido quando a gente lê o livro de Apocalipse. Que quando a gente lê algumas coisas a gente acaba não entendendo. Então eu quero contar uma historinha para tentar exemplificar o que realmente, como funciona o livro de Apocalipse. Como é que a gente consegue lidar com ele, como a gente consegue ler ele. Então, nós sabemos que o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo profeta João. João que, durante a sua juventude, desde a adolescência à juventude, acompanhou Jesus Cristo quando ele esteve por aqui. E quando ele ascendeu aos céus, João ainda continuou. E foi o último profeta a escrever sobre Jesus Cristo. E ele escreveu o livro de Apocalipse. Como não sei se todos sabem, o livro de Apocalipse ele não foi o último a ser escrito. Por incrível que pareça, o último livro que João escreveu foi o seu próprio evangelho. O livro de Apocalipse ele foi escrito um pouco antes na ilha de Patmos, né?
cerca aí do ano 80, depois de Cristo. Então a gente vai entender um pouco mais sobre essas questões, sobre como a gente pode ler o livro de Apocalipse. Uma pequena história que pode exemplificar isso, imagine um grupo de pesquisadores, cientistas, que eles fazem muitos testes, né? Eles gostam de trabalhar com testes para comprovar, evidenciar algum fato. E nesses estudos desses analistas, desses cientistas, eles foram para um lugar em que a civilização não tinha alcançado ainda. E esse grupo de pesquisadores começaram a observar as pessoas que moravam lá, porque eram pessoas que viviam em uma comunidade como se fosse uma tribo, né? Vamos fazer de conta que era uma tribo indígena. E esses pesquisadores foram lá para a floresta, lá para uma ilha que não foi habitada pela civilização que eles conheciam, mas foram conhecer aquele povo, aquela comunidade que vivia ali. Aquele povo, aquela tribo indígena, nunca teve um contato externo com ninguém ou tinha visto qualquer coisa. Então, para vocês entenderem melhor, essa tribo indígena, ele não sabia o que era um celular, não sabia o que era um carro, não sabia nada de tecnologia, das nossas construções, da nossa educação. É outra cultura e é um outro mundo. E esses pesquisadores resolveram entrar em contato com esses membros, desse membro dessa comunidade indígena. E eles conseguiram então pegar um indivíduo dessa tribo e trazer para a cidade grande. E o que eles fizeram? Eles deixaram, vamos dar um exemplo aqui bem, para vocês entenderem bem. Eles pegaram essa pessoa, esse indivíduo lá daquela comunidade indígena e trouxe para a cidade grande. Vamos imaginar que ele levou esse indígena lá para o centro de São Paulo, né, da nossa capital aqui. E largou lá, deixou o indígena para ele ter a oportunidade de ver tudo o que acontece na cidade. E como vocês sabem bem, uma cidade grande como São Paulo, você tem o quê? Muitas pessoas vestidas com um tipo específico de corte de cabelo, um jeito de andar, roupas diferentes cada uma da outra. Ele viu ruas, várias ruas asfaltadas, viu prédios, viu ônibus, viu carro, viu avião, viu helicóptero. E ele teve a oportunidade de ver tudo isso, pessoas falando no celular, se comunicando, e coisas que na comunidade dele, na sua tribo, ele nunca tinha visto. Então, aquele grupo de pesquisadores e de cientistas pegaram ele de novo, deixaram um dia para ver tudo que ele viu, e aí levaram ele de novo para a sua casa, para o seu habitat natural, que é onde as pessoas da sua tribo, da sua tribo indígena, convivia. E largaram ele lá novamente, são e salvo. Nada aconteceu com ele. A única coisa que ele fez é ele ficar um dia inteiro no centro de São Paulo e veio observar tudo que tinha ali, comida e tal, tudo. Ele viu tudo. E pasmem vocês, quando aquele índio voltou para contar o que tinha acontecido, o que vocês acham que ele falou? Para tentar explicar bem para vocês, não sei se essa história vocês vão conseguir ligar muito com o que eu estou querendo dizer com o livro de Apocalipse. Poxa, mas o que tem a ver o livro de Apocalipse com essa história desses cientistas, com esse rapaz da tribo indígena? O problema, irmãos, é que quando ele chegou na tribo, você imagina o que aconteceu quando ele encontrou a primeira pessoa da sua tribo. O que você acha que ele fez? Vou dar um exemplo. Você, desbravador, você espera o ano todo para você ir para um campuri. Opa, caiu aqui. Você espera o ano todo para ir no campuri. Imagine que é o seu primeiro campuri.
E quando você realmente vai, você passa os 4 dias lá, vive tudo o que acontece lá, as brincadeiras e tal, e aí você volta do Campuri, com aquele hype legal, né? Você gostou de ter ido pro Campuri, você começa a falar e tal, e aí você chega na sua casa, cansado, pô, dá uma dormida, toma um banho, e aí seus pais chegam. E aí, quando você encontra com seus pais, qual que é a primeira coisa que você vai querer fazer com seus pais? Eu imagino né, se você não falar, os seus pais vão perguntar, e aí, como é que é o Campuri? O que aconteceu lá? Você vai querer contar para as outras pessoas o que aconteceu no Campuri. Verdade ou não é? E aconteceu a mesma coisa com esse índio. Ele quis contar para as outras pessoas da tribo o que tinha acontecido na cidade grande, mas ele teve um problema. E você sabe o que foi esse problema? Pois eu vou te dizer, faltou linguagem. Ele não sabia explicar aquilo que ele nunca tinha visto antes. Para você vou tentar ser um pouco mais claro. Como assim ele não conseguia explicar o que ele tinha visto na cidade grande? Porque lá, como é que ele ia explicar para as pessoas aquilo que aquelas pessoas nunca tinham ouvido? Então, por exemplo, como é que ele ia explicar o que era um prédio? O que ele ia explicar o que era um ônibus? Então, para tentar exemplificar para você, quando ele viu um helicóptero, talvez ele não tinha no seu vocabulário essa palavra, helicóptero. Então, ele tentou traduzir para que as pessoas da tribo indígena pudessem entender mais ou menos o que ele estava querendo dizer. Então, em vez dele falar que ele tinha visto um helicóptero, então ele disse que, por exemplo, ele viu uma libélula com um monte de pessoas dentro. Então, foi mais ou menos isso que essa pessoa dessa tribo tentou comunicar para o restante da sua tribo, para a sua família. Então, o primeiro problema que ele teve foi linguagem, porque ele nunca tinha visto aquilo e aquelas pessoas nunca tinham visto também. Então, como é que ele vai explicar uma coisa que ele nunca tinha visto antes? Então, o que isso tem a ver com o livro de Apocalipse? João, o escritor do livro de Apocalipse, ele teve várias visões, ele viu várias coisas que nós não chegamos a ver. Então é como se João fosse aquela pessoa, aquele índio, né, que teve visões do céu, e como ele não conseguia traduzir nas palavras que a gente entende, ele tentou colocar figuras, animais, que a gente pudesse pelo menos ter um pouco da ideia. Embora muitas pessoas ainda, principalmente de outras denominações, tenham dificuldade de estudar o livro de Apocalipse, por conta disso, nós, através dos nossos estudos, nós temos essa noção de que João, para tentar explicar para a gente o que estava acontecendo no livro de Apocalipse, ele usou figuras, imagens, símbolos, para tentar explicar para a gente o que ele tinha visto, o que Jesus queria dizer com aquilo. Então a gente vai entender esse texto agora sobre esse olhar, né, de que muitas coisas que está escrito aqui não são literais, são símbolos. Então tudo tem um significado. Aqui no livro de Apocalipse, a gente lê o texto aqui, ele tem uma visão do trono de Deus, e lá ele encontra 4 seres extraordinários. E esses 4 seres, eles têm algumas características, né? Eles têm olhos para frente, para trás e tal, são símbolos um pouco que é difícil de entender. Mas tem 4 características desses seres que a gente consegue pelo menos imaginar. São 4 seres diferentes com rosto ou características diferentes. Um era o leão, o segundo aqui era um boi, o terceiro tinha uma figura de um homem, e o quarto a figura de uma águia. Então acredito que você saiba muito bem ter na sua imaginação esses 4 seres, né? Você já viu um leão, aí você consegue imaginar uma águia, um boi e um homem. Mas será que é isso mesmo de fato? Será que realmente é aquilo? Como eu disse para vocês no começo, nós vamos estudar a figura de Jesus Cristo através do olhar do livro de Apocalipse. Então, a primeira coisa que eu quero resumidamente falar para vocês é que esses 4 seres que a gente acabou de ler em Apocalipse 4,
os versos 6 a 8, estavam falando de Jesus. Então, como assim, né? Como assim esses 4 seres são Jesus? Então, a gente vai abrir a Bíblia e ler alguns textos para a gente tentar entender melhor isso. Por quê? O primeiro símbolo que a gente encontra aqui é o leão. Para você, talvez tenha a oportunidade de ter ido na África, que eu acho difícil, mas foi em algum zoológico e você consegue ver até em algumas imagens a figura de um leão. E o que o leão representa na nossa cultura, né? O leão, ele tem muito a ver com a realeza. Então, quando a gente estuda um pouquinho sobre essas 4 figuras, a gente entende que o leão, ele é o rei da selva, né? Não sei se você já assistiu, na minha época não tinha cinema ainda e tal, não tinha cinema não, né? A gente não ia no cinema, então a gente assistia através do videocassete, né? Então a gente tinha aquele lá, o Rei Leão, né? Era um desenho, era coisa simples, mas até nos desenhos eles reconheciam que o leão era o rei da selva. Então, e essa é uma cultura que permaneceu até hoje. Então, o leão ele era conhecido desde aquela época dos tempos bíblicos como o rei, né? E essa é uma visão também que a gente tem de Jesus, é uma característica de Jesus. Ele como sendo o rei, né? O príncipe da paz. E a gente tem alguns textos assim. Eu vou ler aqui um texto de Apocalipse para exemplificar isso que eu acabei de falar. Está em Apocalipse capítulo 5, o verso 5, que diz o seguinte: Todavia um dos anciãos me disse, não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então o próprio livro de Apocalipse utiliza esse tipo de imagem do leão para falar de Jesus Cristo, né? Que foi também a raiz de Davi, ou que era descendente de Davi, a mesma tribo, né, a tribo de Judá. Nós temos também um outro texto, mas a gente vai começar a falar agora dos outros personagens. Por enquanto a gente falou de um. O segundo personagem é o boi, né? Então o que tem a ver o boi com Jesus Cristo? O boi, tem um texto aqui muito legal, que faz você lembrar do voto do desbravador. Lembra como começa o voto, né, do desbravador? Ser servo de Deus e amigo de todos. Essa palavra servo tem muito a ver com a figura do boi, porque ele veio para servir. Tem um texto aqui que diz o seguinte: o boi nasce para servir, nisto está sua nobreza. Seu sacrifício provê carne, couro, leite e força de trabalho. Ele nasce para morrer e sua morte mantém a vida de outros. E qual que era a missão de Jesus nessa terra? Será que não era servir? E não foi um desses ensinamentos que Jesus passou para mim e para você, que a gente deve servir e não ser servido? Lá em Marcos, eu vou abrir aqui, em um dos evangelhos, Marcos capítulo 10. Se você tiver a Bíblia aí perto de você, no smartphone ou no modo vintage também aqui, que serve a Bíblia. Eu vou ler o capítulo 10, o verso 45. Diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então essa característica do boi, ela simpatiza muito com o que Jesus fez aqui na Terra. Ele era Deus, mas ele mesmo assim se tornou carne e habitou entre nós. E, além disso, veio para nos servir, né? Para morrer em nosso lugar. Então essa figura do boi se encaixa muito bem com a vida de Jesus. Nossa próxima figura, nosso próximo personagem, é aqui o homem, né? Eu acabei dando uma adiantada na minha fala anterior, mas vocês vão entender. Diz assim o texto do meu estudo aqui: imagine um leão tentando se comunicar com a gazela. Você acha que isso ia dar certo? Logicamente que não.
Se o leão quiser evitar que seu rugido as assuste, terá que se transformar em gazela e falar como uma, para ser compreendido por elas. Como a gente consegue entender isso, né? Do leão tentar se transformar numa gazela para tentar falar como ela. Foi o que Jesus fez, né? A gente vê vários textos na Bíblia em que Deus, no Antigo Testamento, se manifestou não de forma humana, mas muitas delas de forma divina, né? E você vê os resultados e são assustadores. Todas as pessoas que tiveram contato com o Eterno, um contato direto com Deus, numa forma divina, eles tiveram medo, eles se afastaram, porque a glória de Deus é muito grande e eles não conseguiam, eles tinham muito medo. E o que Jesus fez para tentar se comunicar com a gente? Ele se transformou e ele se tornou como nós. E além disso, ele viveu entre nós. Ele comia como nós, tinha os mesmos labores que nós temos e viveu como nós, né? Mesmo sendo Deus. E aí, para exemplificar, eu gostaria de ler agora Filipenses capítulo 2. Se você tiver aí, o livro de Filipenses no capítulo 2 vai explicar certinho para a gente como é isso, né? O que eu acabei de explicar. Filipenses, no capítulo 2, os versos 5 ao verso 7. Vamos lá, deixa eu procurar aqui, capítulo 2, os versos 5 ao verso 7. Diz assim, ó: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Então, quando a gente olha para esse texto, deixa muito claro, né, além dessa característica do boi, que ele fala que ele era Deus, mas assumindo a forma de servo, se fez igual a nós e se transformou em homem, né? Então, essa é a figura que esse personagem do homem significa isso, que Deus, Jesus Cristo como sendo Deus, se transformou como nós, como homem, e viveu entre nós. Então essa figura dá a entender isso, que Jesus, mesmo sendo Deus, se tornou servo e habitou entre nós. E a última figura, o último personagem, tem como a figura de uma águia. Soltou de novo. Agora vai. Como a figura de uma águia. E deixa eu ler aqui um pedacinho, só para vocês entenderem um pouco mais sobre a águia. Sendo a rainha das aves, ela era o símbolo da divindade em diversas bandeiras da história, pois é aquela que está nos céus e vem até a terra. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, a águia aqui, no contexto bíblico, ela tem uma característica parecida com a do leão. Do leão você tem como sendo o rei, só que a águia ela tem como sendo a divindade. E muitos povos antigos usavam em suas bandeiras o símbolo da águia, né? Porque representava essa divindade. E a águia aqui representa Cristo como sendo também Deus. Eu vou ler um texto, dois textos na verdade. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo 32, lá no Antigo Testamento, o último livro aqui do Pentateuco, livro de Moisés, Deuteronômio, capítulo 32, o verso 11. Você está acompanhando aí no seu smartphone, na sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 32, o verso 11, que diz assim, ó: Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas, né? Fala aqui da cria das aves, né? De como a águia ela protege os seus filhotes. E assim como Deus, né? Na sua forma divina, Jesus Cristo, na sua forma divina, Ele cuida
né, como nosso mantenedor, o nosso criador. Então a águia tem essa representatividade. Aqui o outro texto está em Colossenses, a gente volta para lá, vizinho aí do livro de Filipenses, mas agora é Colossenses. Eu vou ler a partir do verso 14 ao verso 20, né, para tentar entender melhor como é que funciona essa divindade de Cristo, né? Porque muitas pessoas acreditam que Jesus ele veio só lá no Novo Testamento, né? Que ele é filho de Deus, mas ele não é Deus. Será que é isso mesmo? Será que Jesus ele não tem esse poder divino igual ao Espírito Santo ou igual a Deus Pai? Vamos ver através desse texto. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 14. Diz o seguinte: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Os primeiros versos dão muito a entender a divindade de Jesus Cristo e como ela bate muito bem com a representação da águia. Aqui no verso 15, já diz logo de cara, verso 14, que no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ou seja, quem é capaz de perdoar pecados, senão Deus? E aqui a gente está falando o quê? O contexto desse texto está falando sobre Jesus Cristo. Então, se ele tem o poder para remir e para perdoar os nossos pecados, então ele é Deus. E o verso 15 continua: este é a imagem do Deus invisível. O Deus Pai que a gente não conhece veio se a manifestar através do Filho. Então, o que a gente não conhecia como sendo invisível se tornou visível através de Cristo. O primogênito de toda a criação, ou seja, Jesus Cristo, não tendo como esse nome, mas estava lá em Gênesis capítulo 1, no verso 1 e no verso 2, ou seja, ele estava participando também da criação, ele fez todo o nosso mundo. O verso 16 complementa o verso 15, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, o livro de Apocalipse, através desses 4 seres extraordinários, eles dão características muito claras a respeito de Jesus Cristo, né? A sua forma como rei, como servo, como homem e na sua forma divina. Esse foi o nosso estudo de hoje, que nós possamos colocar o estudo da Palavra de Deus em prática, né? Que a gente consiga estudar mais a Palavra de Deus e compreender as suas figuras, os seus desenhos, que você, desbravador, desbravadora, nunca desista da sua fé, nunca deixe a Bíblia em segundo plano. Que Deus possa te abençoar, espero que você tenha aprendido hoje e que semana que vem você possa estar junto conosco novamente para darmos continuidade para mais uma classe bíblica. Que Deus abençoe você e a sua família. Venha comigo fazer uma oração. Fechemos nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque através da Tua Palavra nós reconhecemos que o Senhor é dono de tudo que nós podemos ver. O Senhor criou os céus, a terra, e apesar de ser um Deus tão poderoso, o Senhor ainda nos ensina que nós devemos ser humildes, devemos ser servos, e que a verdadeira religião não tem nada a ver comigo, mas sim com os outros. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração e que o Senhor possa preenchê-lo novamente do Teu amor e do Teu carinho. Obrigado porque o Senhor nos sustenta, o Senhor é o nosso mantenedor. Abençoe cada desbravador, cada desbravadora, que
que o Senhor possa estender a sua bênção onde quer que eles estejam. Esteja conosco, Pai, esteja com o nosso clube, que o Pérola Negra possa ser abençoado por Ti e possa ser abençoado também pelas Suas mãos. Que o Senhor esteja conosco, são as bênçãos que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, até semana que vem, desbravador. Até mais.